Uma passagem, uma palavra muito conhecida por aqueles que gostam e meditam na Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, de número 37, cujo seu título já diz: a visão de um vale de ossos secos. Se você procurar no Google, na geografia de Israel, você não vai encontrar este vale, pois o título é bem claro em dizer que é apenas uma visão. Você consegue encontrar onde foi o templo de Salomão, você consegue encontrar onde foi a batalha de Davi com Golias do vale, você consegue encontrar inúmeros locais de Israel onde está citado, está registrado na Bíblia, mas o vale é apenas uma visão. Pois, para que você possa entender o Ezequiel 37 de uma maneira muito clara e objetiva nessa noite, eu quero aqui recapitular, fazer uma retrospectiva com você. Pois quando você lê Ezequiel 37, Deus vai falar a Ezequiel: está vendo esses ossos aí, Ezequiel? É toda a casa de Israel. Então nós entendemos que se é toda a casa de Israel, então espiritualmente dizendo, eles estavam mortos, estavam destruídos. Eu quero que você entenda nessa noite qual é o objetivo, qual é o fato ocorrido da história que levou a Israel a se tornar e se resumir no vale de osso seco. Tudo começa lá atrás, lá no livro do Êxodo. Eu vou explicar. No livro do Êxodo, quando Deus marca um encontro com Moisés, falei na memória, Êxodo 3, ele vai se apresentar a Moisés através de uma sarça, porque até então Moisés ele não conhecia Deus, ele ouvia falar de Deus, ele sempre ouviu falar de Deus, mas o primeiro contato que Moisés teve foi lá diante da sarça, onde Deus vai se apresentar a ele, onde ele vai ter a sua experiência, ele vai receber a sua vocação, ele vai receber o seu chamado, com o objetivo de entrar às terras do Egito para libertar o povo de Deus. Deus iria usar ele com grande poder, com glória. Quando isso acontece, o povo do Senhor estava sendo escravizado no Egito. E quando você procura estudar nos tempos de Israel estava sendo escravizado no Egito, você começa a entender que no Egito havia outros deuses, aonde os egípcios, a cultura egípcia adorava. Israel era obrigado a amassar barro, fazer as pirâmides, a amassar barro para que pudesse ele fazer outros deuses. Israel convivia naquele meio, mesmo sendo escravo. Então eles observavam, viam os rituais a outros deuses, o sacrifício a outros deuses, a deuses pagãos. Quando chega o momento em que Deus ele vai tirar Israel de dentro do Egito, ele vai preparar um caminho para Israel passar com o pastor deles, que é Moisés. Aí Deus ele vai começar a se apresentar. Ele vai se apresentar dentro do Egito lá com as pragas, para Israel entender que está na hora de sair do Egito, da escravidão. Aí no deserto, Deus vai se apresentar abrindo o mar. Israel vai passar e quando o mar se abre, é algo sobrenatural, porque o mar se abre e a lógica humana é que o mar vermelho ele tem que estar em barro, porque o mar se abriu, então o fundo do mar está barro, mas a Bíblia disse que estava seco. Meu Deus! Então eles começam a pisar em terra firme, no fundo do mar que era para estar molhado, estava seco. E eles começam a entender que Deus é detalhista, então eles atravessam o mar, então eles vão observar os egípcios vindo tentando matar eles. Aí Deus ele fecha o mar, mata os egípcios, mata os inimigos. Aí Deus começa a se apresentar de inúmeras maneiras para eles. Fala, olha, eu abri o mar, dei as pragas, tirei vocês de lá. O inimigo das vossas almas queria pegar vocês, os egípcios queriam voltar, matar, tragar vocês. Eu não deixei, fechei o mar, matei todos eles. E tal, eles começam a murmurar. Uma nação inteira no deserto. Aí Deus, ele vai ver que o seu povo estava com sede, então ele vai cuidar, ele vai falar para ele, toca na rocha. Água, alimenta toda aquela geração, milhares e milhares. Mas o povo não vive só de palavra,
precisa comer. Aí Deus se apresenta a eles e manda maná do céu. A fábrica do pão lá em cima. Esse maná. Foi o povo mais privilegiado. Olha para Deus para ver se desse maná no deserto. Não desce. Aquilo foi para Israel. Tem coisas na Bíblia que é para Israel. Tem coisa na Bíblia que é para todos nós. Então Deus, olha, está na hora do almoço. Manda chover carne sobre toda a terra do deserto. Cordonias. É forte. O mesmo deserto que durante o dia é um sol escaldante. Então Deus é tão detalhista que Deus vai se apresentar na coluna de nuvem, aonde o vento bate na nuvem e vem uma brisa suave sobre o povo, no meio do deserto. Mas o mesmo deserto que durante o dia é um sol escaldante, é um calor terrível, de noite é um frio que ninguém aguenta. Aí Deus vai se apresentar na coluna de fogo para aquecer os filhos de Israel, para ninguém morrer de hipotermia. Deus, ele começa a cuidar, se apresentando nos cuidados. Fala, olha, eu sou Deus. Coloquei você, talvez vocês queriam voltar para o Egito, lá tem a cama confortável de vocês. Lá tem um almoço e janta, tudo bonitinho lá. Mas eu não quero vocês no meio daquele povo. Vocês são separados. Oh, glória! Vai levar a gente para o deserto. Vou colocar vocês no deserto aqui, mas eu vou cuidar. Deus foi cuidando. Aí quando chega a hora do povo ir até o Monte Sinai, o monte de Deus, onde Deus precisava conversar diretamente com Moisés, Moisés vai subir, vai conversar com Deus. E quando Moisés desce, a Bíblia diz que ele vai descer e por Moisés demorar muito para descer, eles pegam os utensílios, brincos, os colares, ouro, prata, cobre, e eles vão fazer um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro não surgiu da imaginação deles. Esse bezerro de ouro é lá do Egito, onde eles conviviam. Eles viam. Eles começam a adorar aquele bezerro de ouro. Moisés vai ficar irado. Eu entendo que, nesse certo momento, que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. E precisava ser tratado isso. Precisava ser trabalhado isso dentro deles, a libertação. Aí Deus, ele vai conduzir o povo vai ficar andando em círculo, vai morrer uma geração inteira por causa da desobediência, mas Deus vai levantar uma geração que vai conquistar a terra prometida, porque Deus não ia deixar ninguém a vida inteira no deserto, porque Deus deixa ninguém a vida toda para morrer no deserto, não. Deserto é só um período na sua vida, né, minha vida? Glória! Aí Deus vai conduzir. Levanta lá Josué, levanta lá Caleb. E eles vão começando a batalhar, a conquistar cada parte da terra. Eles entram por Jericó. Eles vão tomando posse daquilo que Deus já havia prometido para os seus ancestrais. Aí quando você começa a ler lá o livro de Juízes, você percebe que eles começam a voltar de novo. Começa a regredir novamente. Eles começam a pecar novamente. Eles começam a adorar outros deuses novamente. Isso vai se repetindo na história de Israel. Olha nos livros proféticos de Isaías, Jeremias, Amós, Zacarias, Ageu. Eles toda a vida eles se consertavam com Deus, mas lá na frente eles regrediam, voltavam a adorar outros deuses. Sabe aquele vai e vem, vai para a igreja, fica firme, desvia. Vai, fica firme, desvia. Eles começam a regredir. Eles começam a voltar para o caminho tortuoso. Sabe o que eu entendo com isso? É que uma maldição hereditária desde a época do Egito vinha acompanhando, desde os ancestrais. Morreu a geração dos ancestrais, vinha nova geração, e aquela maldição ainda estava permeando no coração deles, estava fervendo, porque eram os mesmos delírios, os mesmos pecados, toda vez os mesmos pecados. Aí Deus vai levantar profeta. Aí levanta Jeremias, casoleiro, a visão da chaleira,
Aí Deus vai usar Jeremias para falar: olha, se não houver arrependimento, mudança de caráter e conduta, vocês vão passar por um período escuro, porque está vindo aí 70 anos de cativeiro. E não vai adiantar espernear, gemer, chorar, gritar que Deus não vai ouvir. Vai ficar trancafiado, vai sofrer. E Deus vai tratar de uma maneira severa. Porque Deus falou de uma maneira doce. Deus conduziu caminhos para vocês de uma maneira ampla, para vocês entenderem que eles querem que vocês voltem para Ele no amor e não pela dor. Mas não tem jeito. Olha o que vai acontecer. Israel era somente um reino. Foi dividido. Reino do Sul, Reino do Norte. Passou-se alguns anos, cumpriu-se a profecia. A Síria entrou no Reino do Norte. Exato. E quando ela entrou no Reino do Norte, eles sitiaram o Reino do Norte, Israel. Eles destruíram as 10 tribos, porque as outras tribos estavam no Reino do Sul. Destruíram as 10 tribos do Reino do Norte. Eles jogaram sal na terra do Reino do Norte. Vou explicar. Por que jogaram sal? Para que a terra ficasse improdutiva. Meu Deus. Para que ninguém pudesse sobreviver mais daquela terra. Uma vez que é jogado sal na terra, a terra não produz mais. E a terra do reino que não produz, ela quebra a economia. Não tem plantio, não tem agricultura, não tem economia. E o reino com a agricultura falida, o reino entra em crise, entra em colapso. Eles vêm e destroem o Reino do Norte. Eles levam o cativo do Reino do Norte. Passou-se alguns anos, pela profecia vai se cumprir novamente. Mas dessa vez que vai entrar no Reino do Sul é o rei Nabucodonosor. Ele entra no Reino do Sul. Primeiro, ele vai pegar os sábios, os entendidos, aqueles que eram da corte real, descendentes da corte real, e vai levar cativos. Ele vai destruir toda a cidade do Reino do Sul. Ele vai acabar com o templo que era de Salomão. Ele vai tocar fogo na cidade. Homens caldeus, soldados da Nabucodonosor vão abusar de mulheres, vão matar jovens. E nesse meio estava Ezequiel. Oh, glória. Ezequiel, até então, antes de Nabucodonosor entrar no Reino do Sul, Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote. Ezequiel estava estudando para ser sacerdote. Ezequiel já se contava entrando no templo, no pátio do templo, para oferecer o incenso, o sacrifício. Ezequiel já sonhava com as vestimentas sacerdotais sobre o seu corpo. Meu Deus. Mas só que acontece o imprevisto. Nabucodonosor entra e leva Ezequiel. Os historiadores vão dizer que na trajetória do Reino do Sul até o cativeiro babilônico é onde eles abusam da mulher de Ezequiel. Ela é abusada, esquartejada. Mas Ezequiel ia ser sacerdote. Ia. Mas quando Ezequiel é levado com os cativos até a Babilônia, não tem como exercer a função de sacerdote na Babilônia. Ezequiel ele achava que ele ia ser sacerdote. Mas quando chegou na Babilônia, Deus disse: você será profeta. Aleluia. Você não será sacerdote, tu serás profeta. Na Babilônia não tem como ser sacerdote, Ezequiel. Você não vai ser aquilo que você pensa que tu serás. Você vai ser aquilo que eu preparei para você que você seja. Muitas das vezes você prepara planos, projetos, sonhos, mas Deus tem algo muito maior reservado para você, assim como tinha para Ezequiel. Oh, glória. Vamos para Ezequiel. Quando você vê Ezequiel no seu livro, as margens do rio Quebar, era onde Deus costumava falar com ele, era onde ele recebia visões do céu, era onde
cativo com ele, no cativeiro da Babilônia, perto das margens do rio Quebar. Foi ali que aconteceu Ezequiel 37. E a Bíblia vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor. Eu fico pensando, mas por que Deus vai fazer um cenário? Vai mostrar a mão